Paulo, eu não me surpreendo mais com nada, né? Muito menos com os bárbaros de dentro do portão ocidental. Eu já estudei o suficiente esse tema para saber que talvez a maior ameaça ao Ocidente, à civilização ocidental judaico-cristã, a mais avançada e com mais garantias às minorias, aos indivíduos que temos na história, as ameaças internas são tão grandes quanto as externas, né? Ou pior. Então, nós já enfrentamos marxismo, nacional-socialismo, que é o nazismo, comunismo, socialismo, novo e velho, fascismo. Então, é, existe uma união tática, né, entre a extrema-esquerda anti-ocidental, que ataca o Ocidente do conforto do Ocidente e gozando das garantias que só o Ocidente oferece. E esses inimigos externos, radicais islâmicos, fundamentalistas, terroristas, que não é de hoje, vem de longa data. Então, vamos lembrar que são unidos pelo ódio, né? O denominador comum aí é exatamente atacar tudo aquilo que eles odeiam, que são as democracias liberais, o Estado laico, a própria religião cristã, que, apesar dos Estados laicos no Ocidente, foi o que deu a sustentação para o foco no indivíduo, para a separação entre Estado e religião, a César o que é de César. Então, eles odeiam tudo isso, eles têm um substituto, né? Uma religião política, uma ideologia que eles querem colocar nesse lugar, uma utopia, que bebe de algumas fontes escatológicas cristãs, de certa forma, né? Tem seus profetas, tem seus hereges, tem seus santos, tem a promessa de paraíso, só que terrestre, e eles vão tentando, né, minar esses pilares, e isso oscila, né? Oscila quem são os instrumentos, já foi a classe, né? Já foi o proletário, depois com a revolução da nova esquerda, a partir da década de 60, a Escola de Frankfurt, Gramsci, a Revolução Cultural passou a ser o lumpen proletário, né? Tudo aquilo que não prestava, né? Os deixados para trás, os marginais, atacando a própria razão, o próprio legado iluminista, vindo com relativismo moral, cultural, então falta clareza moral hoje em dia, justamente para perceber isso, que existe alguns que estão defendendo o que merece ser defendido e outros que estão atacando isso. Não, é o multiculturalismo. Não, quem somos nós para dizer o que é melhor? Né? Aí o cara fala isso lá da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, se referindo ao Talibã no Afeganistão, né? Cujas mulheres estão sendo escravizadas, crianças sexualmente escravizadas e as mães desesperadas passando de mão em mão os bebês para que cheguem depois da cerca em algum militar ocidental que leve elas para qualquer destino que seja diferente daquele. Né? Então, é apenas diferente. Né? É a barbárie versus a civilização, só que dentro da civilização ocidental tem muitos bárbaros. Esse que é o ponto. E aí você explica o Hamas, que é um grupo terrorista sendo defendido por tanta gente de esquerda, que é antissemita, que quer varrer Israel do mapa, pessoas que falam império estadunidense para se referir aos Estados Unidos, que ocupou durante 20 anos o Afeganistão para impedir justamente o controle do Talibã e que isso não levasse a um polo de terrorismo mundial ainda maior, né, mas não teve nenhum imperialismo que saqueou, que explorou e que pegou os minérios, não teve nada disso por parte dos Estados Unidos, como não teve na história. Né? Os Estados Unidos venceu, a nação venceu a guerra contra o Japão e o general foi mandado lá para ajudar a reconstruir o Japão e devolveu para os japoneses. Né? Mesma coisa na Alemanha. Né? Aí foi criado um muro, o lado oriental deu no que deu, porque caiu sob o comunismo, e o lado ocidental é a Alemanha de hoje. Né? Então, cadê o imperialismo? Mas é o xerife do mundo, isso tem um custo, isso tem um debate, porque o overextension disso, né? Você ter a Pax Americana, como você já teve a Pax Britânica, a Pax Romana, isso custa muito caro para quem é o líder do mundo livre, né, à época. E esse debate pega fogo aqui nos Estados Unidos, mas a gente está vendo o custo de sair, né? Então é um dilema, ainda mais sair da forma atabalhoada, incompetente como o Joe Biden saiu.
Mas o Hamas é defendido, o Lula, quando era presidente, se aproximou do Ahmadinejad no Irã, Cuba é hub de tráfico de drogas internacional e de terrorismo, Chacal encontrou guarida lá, Venezuela já é hub de tráfico de droga internacional, Coreia do Norte, idem, o Talibã, não por acaso, mesma coisa, né? Vende ópio, heroína, assim como a Coreia do Norte. Então, assim, tem que ter alguma clareza moral para identificar que, com todas as imperfeições, existe um lado que defende aquilo que presta. E existe um outro lado que quer cuspir em tudo aquilo que presta. E esse é o grande embate. Só que, dentro do Ocidente, hoje em dia, ainda mais essas novas gerações doutrinadas pela academia, que foi tomada pela Revolução Cultural gramsciana, né? Essa garotada toda toma como garantida a liberdade existente no Ocidente, não entende como é que se chegou até aqui, com séculos de luta e muita defesa contra inimigos internos e externos, e passa a ficar cuspindo no próprio legado, né? Essa teoria crítica, né? Essa coisa de o projeto 1619 aqui nos Estados Unidos, que o New York Times endossa, essa coisa de olhar para trás e cuspir, né? Falar, não, eram donos de escravos, em vez de entender o contexto e que a escravidão chegou ao fim graças ao Ocidente, e que sempre foi a regra no mundo todo, não. Eles, em vez de olhar para a excepcionalidade ocidental, eles querem ficar cuspindo no próprio Ocidente, né, para colocar o quê no lugar? Nada, é o niilismo, é o desconstrutivismo, é destruir por destruir, é atacar. Já que eles não conseguiram criar um novo mundo com o marxismo, eles agora querem destruir o velho mundo, sem ter nada para colocar no lugar. Então é isso que os une a esse bando de bárbaro terrorista maluco. Essa é mais ou menos uma análise resumida, tem muito mais coisa por trás, mas isso explica bastante coisa dessa postura, na minha opinião. Não, do lado de alguns que forçaram a aproximação entre Talibã e conservadorismo, ou bolsonarismo, né? Aí eu vejo, acho que a Bruna tocou nesse ponto, mas assim, aí eu vejo um oportunismo, porque nunca houve alguém tão detestado quanto o Bolsonaro para a esquerda, apesar do que a esquerda chamava até um comuna, como José Serra, de fascista. Temer também, e por aí vai. Então eles sempre, quem for oposição ao projeto de poder deles, eles vão chamar de fascista. É o que eles fazem. Mas dessa vez nunca se viu nada igual. Até mesmo pseudo-liberais estão dominados pelo Bolsonaro Derangement Syndrome, né? Por uma patologia. Então veja, o jornalista tucano, que já está meio lulista, né, o Reinaldo Azevedo, ele fez uma brincadeira que ele falou, não é fake news, é real joke, como ele chamou, de que a Damares Alves tinha sido chamada para ser ministra da família no Afeganistão, agora que o Talibã está no poder. O que ele quer fazer com essa piadinha infame? Ele quer dizer exatamente que a preocupação conservadora ocidental com a família, com o núcleo familiar, o combate ao progressismo, entre aspas, essa coisa de ideologia de gênero, que quer destruir a família, minar a família, quer enfiar a goela abaixo de criança, essa coisa de LGBT, que combater isso é coisa de fundamentalista islâmico. Né? Então, essa é a pegadinha, essa é a estratégia. Né? É associar a direita conservadora ocidental a essa postura tacanha, tosca, medieval, fundamentalista dos muçulmanos. Né? Eles são chamados de ultraconservadores na mídia com frequência. Né? Então, essa é a estratégia. Não foi o próprio Barroso que disse que a ditadura venezuelana é de direita, porque é militar? Quer dizer, o troço é o socialismo do século XXI, defendido até hoje pelo PT, pelo PSOL, o Chávez enaltecido porque tinha consciência social, o Maduro sendo defendido por essa gente, e aí, agora que o troço deu ruim e não dá para esconder, deturparam Marx, e porque são militares é chamado de direita, pelo nosso ministro ungido, o iluministro. Né? Então, assim, é sempre uma estratégia de você tentar associar a direita conservadora ocidental ao que há de pior. Né? Enquanto que o que nós estamos lutando para defender são exatamente os legados da civilização judaico-cristã, que permitiram as liberdades, os direitos universais, inclusive a liberdade de expressão, para que essas pessoas repitam essas baboseiras. Que isso tem aqui no Ocidente, não tem lá. Né? Então, agora, está ameaçado no Ocidente, até porque nós tivemos que aturar a alfinetada do porta-voz dos talibãs, que tem a conta ativa no Twitter, ao contrário do ex-presidente Trump, né?
responder uma pergunta sobre liberdade de expressão agora no país, falando assim, pergunta para suas empresas. O Facebook censura. Então, assim, nós estamos convivendo com coisas muito estranhas acontecendo no Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente está sob uma influência muito grande dessa visão, abre aspas, progressista, né, ideológica, que vem atacando esses pilares ocidentais. Então, é contra isso que nós estamos reagindo. E aí nós somos comparados aos radicais islâmicos que são defendidos pela esquerda. Porque movimento LGBT que bota a placa islamofobia. Qualquer crítica ao Islã é atacado como islamofobia, em vez de entender que nós estamos aqui num clash of civilizations, como diria o Samuel Huntington, né? E nós estamos defendendo a civilização que deu certo. Né? Então, assim, é tudo muito abjeto. Né? Existe aí um oportunismo muito grande em tentar forçar essa associação que você trouxe entre direita e malucos com turbante. Barbudos malucos com turbante.